Assim, hoje é a nossa 11ª aula de métodos matemáticos em engenharia naval. Hoje nós vamos discutir métodos implícitos, estabilidade de métodos implícitos. Obviamente que existe uma infinidade de métodos implícitos, né? Mas nós vamos discutir aqui a estabilidade do método de Euler implícito, Crank-Nicolson, Backward Differentiation e Adams-Malton, tá? E veremos que alguns métodos implícitos são incondicionalmente estáveis, né? Mas nem todos, né? E nós vimos na aula passada que a solução do problema de um sistema stiff, né, é a utilização de métodos implícitos, porque alguns são incondicionalmente estáveis, somente os de primeira e segunda ordem. Veremos que o método de Adams-Malkin é um método implícito de terceira ordem, e aí você vai ver que ele não é incondicionalmente estável, né? Então você tem toda a dificuldade de você implementar um método implícito, e na hora o cara decepciona. Eu conheço um aluno que ele na tese de doutorado dele, ele usou o método de Adams-Malton, né? E ele teve dificuldades enormes, né? E aí vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá. Método de ordem implícita, para ele aqui. A gente tem que. Nós vamos estudar, vamos determinar no plano complexo lambda H a região de estabilidade do método de ordem implícita. Tá? Nós já fizemos até isso aí, né? Então, para fazer isso, o que que a gente tem que determinar? A relação lambda sigma, não é isso? Para determinar a relação lambda sigma, basta você substituir no método ali a equação representativa homogênea, né? Então, substituindo aqui, no lugar de du dt, n mais um, lembrando que a equação representativa homogênea é dada por du dt igual a lambda u, tá? Então, aqui no lugar de du dt n mais um vai ficar lambda un mais um, tá? E aí, vamos utilizar aqui o operador de deslocamento para desaparecer com n mais um, né? N menos um, para escrever tudo na forma de UN. Então, no lugar de UN mais um vai ficar E, UN. O N vai ficar o próprio. E aqui no lugar de lambda UN mais um, isso aqui vai ficar da seguinte forma: lambda E UN. Beleza? Aí passa todo mundo aqui para o lado esquerdo. Todo mundo que tiver o N, você joga para o lado esquerdo. Como é equação homogênea, o lado direito vai ficar zero, né? Então vai ficar P de E aplicado a UN igual a zero, onde que o P de E para o método de Euler implícito é dado por um menos lambda H e menos um. Para determinar a relação lambda sigma, o que que eu tenho que fazer? Fazer P de sigma igual a zero, não é isso? Faz P de sigma igual a zero. Então, fazendo P de sigma igual a zero, podemos fazer isso aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar um menos lambda H, sigma menos um igual a zero. Isso aqui vai dar sigma, resolvendo para sigma, né? Vai ficar um sobre um menos lambda H. Tá? Tá aí a relação lambda sigma aqui pro método de Euler implícito. Para determinar a estabilidade, né, temos que impor a condição de estabilidade, módulo de sigma menor ou igual a 1, né? Impondo essa condição aqui, ó, módulo, 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 beleza? Agora, ah, o módulo da razão é a razão dos módulos, né? Então isso aqui vai ficar módulo de um dividido pelo módulo de um menos lambda h, tá? Menor ou igual a 1, né? Então podemos passar esse cara multiplicando aqui do lado direito, ficaremos com módulo de um menos lambda h maior ou igual a 1. Isso no plano complexo lambda h, onde que no eixo x eu tenho a parte real de lambda h, no eixo y eu coloco a parte imaginária. É todo plano complexo menos aquela bola branca ali, tá? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, assumindo que o lambda h é um número complexo da forma x,
mais yi, tá? Então, fazendo módulo de um mais lambda h, lembra disso? Que é a condição de estabilidade maior ou igual a 1, substituindo aqui lambda h igual a x mais yi, isso aqui vai dar um mais x mais yi maior ou igual a 1, tá? Então, o módulo de um número complexo é a parte real ao quadrado, raiz quadrada, né, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado, mais y2 maior ou igual a 1, tá? Elevando ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, mais y2 maior ou igual a 1, tá? Isso aqui é todo plano complexo, menos aquela bola ali, tá? E aí, veja, agora raciocinando aqui, lembrando aqui da definição de sistemas com estabilidade inerente, qual é a condição para que um sistema de equações diferenciais ordinárias seja inerentemente estável? Qual é a condição? Lembra disso? Seria que a parte real de lambda seja menor que quadrado. Não é isso? Tá? Ou, tanto faz, que a parte real de lambda h seja menor que quadrado, uma vez que lambda, o h é o passo de tempo é positivo, né? Então, tanto faz dizer que a parte real de lambda é menor ou igual a zero, ou que a parte real de lambda h é menor ou igual a zero. Nesse plano complexo lambda h, isso aqui representa que região? Hein? Hã? Não entendi. Não entendi. Fala mais alto, que eu não estou escutando. Semiplano esquerdo, né? Semiplano esquerdo, a parte real de lambda h é menor ou igual a zero, concorda? Então é isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Se eu achar aqui o cursor, tudo isso aqui, ó. Semiplano esquerdo, não é? Qualquer lambda h que você pegar aqui, ele vai ter a parte real menor ou igual a zero, pô. Entendeu? Qualquer pontinho que você pegar aqui, que é um número complexo, ele vai ter a parte real menor ou igual a zero, tá? Parte real, o eixo x aqui, ó. Parte real de lambda h está no eixo x. Então, a parte real menor ou igual a zero está do lado esquerdo. Qualquer ponto que você pegar aqui no lado esquerdo, tá? Ou seja, conclusão, como o Euler implícito é estável em todo o semiplano esquerdo, também, né? Ele vai ser estável para qualquer método com estabilidade inerente. Logo, ele é incondicionalmente estável para qualquer passo de tempo. Qualquer passo de tempo que você jogar ali, você vai estar aqui, ó. Você vai estar aqui, ó. Você vai estar qualquer passo de tempo que você jogar, você vai estar no semiplano esquerdo, tá? Então esse método ele é incondicionalmente estável, tá? Porque ele é estável para qualquer sistema com estabilidade inerente para qualquer passo de tempo, tá? Vamos ao método de Markov, que é o método de segunda ordem, né? Implícito. Vamos substituir aqui a equação representativa. Então, no lugar de d u dt, né? Aqui, no instante n, vai ficar lambda o n. Só que eu coloquei o lambda em evidência. Então, vai ficar o n aqui, né? Aqui no lugar de du dt n mais um, vai ficar lambda o n mais um.
Só que eu coloquei lambda em evidência. Vamos utilizar aqui o operador de deslocamento para desaparecer com n mais um. Então, no lugar de un mais um, eu vou reescrever isso da forma eun. No lugar de un, eu vou ficar com un. No lugar de un, repete o n. E no lugar de un mais um, vai ficar eun. Tá? Jogando todo mundo para a esquerda, você vai ficar com o seguinte: o operador PD aplicado ao n igual a zero, onde PD para o método de Crank-Nicolson, ou trapezoidal, ele vai ser dado por um menos meio de lambda h e menos um mais meio de lambda h. Beleza? Fazendo o P de sigma igual a zero, nós vamos ficar com um menos meio de lambda h, sigma, menos um mais meio de lambda h igual a zero. Isso aqui vai dar sigma igual a um mais meio de lambda h dividido por um menos meio de lambda h. Certo? Beleza? Tá aqui. Agora, temos que impor a condição de estabilidade, né? Vamos impor a condição de estabilidade. Basta você calcular o módulo aqui, ó. Módulo. Sendo que o módulo da razão é a razão dos módulos, tá? Então, isso aqui vai ficar módulo de um mais meio de lambda h dividido pelo módulo de um menos meio de lambda h menor ou igual a 1. Tá? Jogando esse cara, multiplicando lá para a direita, vai ficar módulo de um mais meio de lambda h menor ou igual ao módulo de um menos meio de lambda h. Tá? Isso vai dar todo o semiplano esquerdo. Tá? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, vamos começar desse lado aqui. Para um lambda h complexo, né, da forma x mais yi, então módulo de 1 mais, só repetindo aqui a condição de estabilidade, né, 1 mais meio de lambda h menor ou igual a módulo de 1 menos meio de lambda h, tá? Só verificar se é isso mesmo. Perfeito. Aí, substituindo lambda h, isso aqui vai ficar módulo de 1 mais meio de x mais yi menor ou igual ao módulo de 1 menos meio de x mais yi módulo, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar módulo de 1 mais x sobre 2, que será a parte real, mais meio de yi menor ou igual ao módulo de 1 menos x sobre 2, aqui a parte real, menos meio de yi, tá? Então, módulo de número complexo é raiz quadrada da parte real quadrada mais a parte imaginária quadrada. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais x sobre 2 ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado. Não precisava de um radical tão grande assim, né? Raiz quadrada, né? Menor ou igual a raiz quadrada de 1 menos x sobre 2 ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado. Viram isso? Beleza? Aí dá para cortar esse y sobre 2 ao quadrado, não dá? Você vai levar ao quadrado, vai desaparecer o radical, tá? E aí você pode cortar o y sobre 2 ao quadrado. Y sobre 2 ao quadrado dá para cortar, e aí vai sobrar 1 mais x sobre 2 ao quadrado menor ou igual a 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Beleza? Passando esse cara aqui para a esquerda, passando esse cara aqui para a esquerda, 1 mais x sobre 2 ao quadrado, menos 1 menos x sobre 2 ao quadrado, menor ou igual a zero. Lembrando
Lembrando que A2 menos B2 é igual a mais B vezes A menos B. Como é que vai ficar isso? A mais B vai dar 2, tá? Vezes A menos B. A menos B vai dar X, né? Vai dar X. Menor ou igual a zero. Dá para cortar esse 2 aqui, ou seja, X menor ou igual a zero. Ou seja, todo semiplano esquerdo, tá? Todo semiplano esquerdo. Qual é seu nome mesmo, hein? Rafael. Rafael Jardim. Então é todo semiplano esquerdo, né? Viram isso? Ou seja, é tudo isso aqui, ó. A região de estabilidade. É o semiplano esquerdo. Agora, nós sabemos que os sistemas com estabilidade inerente estão localizados também no semiplano esquerdo, tá? Como esse método ele é estável em todo o semiplano esquerdo, então ele vai ser incondicionalmente estável, tá? Ele vai ser incondicionalmente estável para sistemas inerentemente estáveis, né? Tá? Qualquer peça de tempo ele vai ser estável. Tanto o método de Crank-Nicolson ou trapezoidal, ele é também incondicionalmente estável. Então vimos que o Euler implícito, que é de primeira ordem, ele é incondicionalmente estável, e o Crank-Nicolson, que é de segunda ordem, também é incondicionalmente estável, tá? O método backward differentiation, né, é um método implícito de segunda ordem, tá certo? Só que ele tem raiz espúria, né? Então, bom, substituindo aqui a equação representativa, no lugar de U' n mais um vai ficar lambda UN mais um, né? Vamos utilizar o operador de deslocamento para desaparecer com N mais um. E aí nós vamos ficar com EUN aqui. Esse cara aqui repete. Esse cara aqui, vamos utilizar o operador de deslocamento, vai ficar E menos um, o N. E aqui no lugar de lambda UN mais um, ficaremos com lambda e o N. Passamos todo mundo para a esquerda, botando o N em evidência do lado direito, porque PD é um operador. Tá? O PD é um operador até. É um operador diferencial, né? Na verdade, né? É um operador diferencial, tá? Ou seja, o P de E, né? Aplicado ao N igual a zero. O pessoal na prova tem mania de colocar em evidência do lado esquerdo, botar o N do lado esquerdo em evidência. O P de E é um operador, você não pode botar em evidência a função do lado esquerdo. Tem que botar do lado direito, pelo amor de Deus, tá? Onde que, para o método backward differentiation, o P de E vai ser dado por um menos 2 terços de lambda H e mais um terço de E menos um menos 4 terços. Fazendo P de sigma igual a zero, resolvendo para sigma, nós vamos chegar a duas raízes, duas relações lambda sigma. Temos a raiz principal e a raiz espúria. Tá? Então, já não gostei desse método, porque ele tem raiz espúria para solução transiente, ele vai dar problema. Tá? Temos que impor a condição de estabilidade para as duas raízes, tá? Temos que impor a condição de estabilidade para as duas raízes. Aqui não é tão simples você fazer aquele algebrismo que eu fiz, dizendo que lambda h é igual a x mais yi, tá? O negócio vai crescer um pouquinho, então eu não vou fazer. Mas eu fiz um programinha no Fortran que permite você determinar essa região de estabilidade aqui, tá? Ou seja, é todo plano complexo, com exceção daquela oval. Eu estou achando meio achatadinho aqui quando ele tangencia o eixo Y, estou achando meio achatado, parece um ovinho, então, né? Uma oval deitada ali, tá? Mas esse método, levando em consideração que os métodos com estabilidade inerente, eles estão localizados no semiplano esquerdo, e esse método é sempre estável para qualquer lambda h localizado no semiplano esquerdo, então o método é incondicionalmente estável também. O backward differentiation ele é incondicionalmente estável. Beleza?
Então já vimos dois métodos de segunda ordem que são incondicionalmente estáveis. Só que esse aqui tem raiz escura. Eu não gosto. Vamos estudar agora o método de Adams-Malton, que é um método implícito de terceira ordem, né? O cara, pô, vou arrasar Bangu, né? O cara vai arrebentar a boca do balão, né? Porra, implícito de terceira ordem, porra. Bom, vamos lá. Então, substituindo aqui, vamos ver o que que acontece. Substituindo aqui no lugar da derivada, vamos colocar lambda UN mais um, né? Só que o lambda eu botei em evidência, tá aqui. Aqui no lugar de UN' vai ficar lambda UN, lambda está em evidência. E aqui no lugar de UN-1' vai ficar lambda UN-1. Vamos utilizar o operador de deslocamento para reescrever isso da forma EUN, né, para desaparecer com N mais um. Aqui basta repetir. Aqui eu vou utilizar o operador de deslocamento, vai ficar EUN. Aqui vai ficar, basta repetir. E aqui vai ficar E-1, o N. Jogando todo mundo para a esquerda, botando a função N em evidência do lado direito. Temos PDE aplicado ao de N igual a zero, onde PDE para o método backward differentiation vai ser dado por 1 menos 5/12 avos de lambda H, E mais lambda H sobre 12E menos 1 mais 2/3 de lambda H. Fazendo P de sigma igual a zero, né? Resolvendo para sigma, também tem raiz, além de tudo, ainda tem raiz escura, né? Ainda tem raiz escura. Tá? Pô, se você for substituir lambda H igual a x mais y para tentar determinar a região do ponto complexo, onde a condição de estabilidade é satisfeita, pô, vai dar um trabalho danado, cara. Eu fiz um programinha em Fortran, né? E quando a condição de estabilidade aí para os dois métodos, né, para as duas raízes, desculpa. Olha só. Vendo? Como ele não pega todo o semiplano esquerdo, ele não é incondicionalmente estável. Tá? E você pode ter um sistema com estabilidade inerente, onde o produto lambda H caia fora dessa região de estabilidade. Entendeu? Você pode até usar um passo de tempo que você consiga colocar o lambda H aqui dentro. Tá? Mas ele não é incondicionalmente estável. E, além do mais, ele é sempre instável para a equação da convecção. Pelo menos usando o esquema centrado, né, para a equação da convecção, esse método ele é sempre instável. Por quê? Porque o lambda da equação da convecção com a aproximação centrada é imaginário puro, entendeu? Ele está ali no eixo y. E essa região de estabilidade do método da Adams-Malton só tangencia o eixo imaginário. Então, ele para convecção ele é sempre instável. Além de não ser incondicionalmente estável, ele é sempre instável para a equação da convecção. Tá? Ou seja, o cara entrou pelo cano, né? O cara teve dificuldades enormes aí para descobrir aí qual era o problema do código. Achou que estava errado alguma coisa. Ou seja, você tem toda a dificuldade de implementação de um método implícito, que é a inversão de matriz e tudo, tá? Mas você não tem as vantagens do método incondicionalmente estável. Ele não é incondicionalmente estável. Tá bom? Se falta tanto que eu vou dar uma atraso para você. Gabriel, não. Como é que é? Gabriel Afonso, né? Bom dia. Beleza? Agora eu vou falar teste de estabilidade linear de von Neumann ou Fourier, tá? É, esse negócio na prática, quando você tem que ter esquema numérico, você usa esse teste de estabilidade de von Neumann ou Fourier, tá? Você não usa a relação lambda sigma, né? Tá? O relação lambda sigma é bom para você visualizar graficamente a região de estabilidade, tá? Mas na prática, né, no dia a dia, você não faz isso, tá? Você pega, faz esse teste de estabilidade linear de von Neumann ou Fourier, você aplica direto para o teu esquema numérico. O que é o esquema numérico? É a equação da difusão ou convecção aproximadas espacialmente ou temporalmente, tá? Ou seja, você
Você parte de uma equação diferencial parcial e você chega numa equação algébrica. Isso aí que eu chamo de esquema numérico. O pessoal do CFD chama de esquema numérico. Então, essa análise de estabilidade linear de von Neumann ou Fourier, você aplica direto ao esquema numérico, tá? Que é só algebra. Mas antes disso, eu vou mostrar uma biografia aqui para você. Mostrar aqui uma biografia aqui do John. É, eu vou mostrar duas, tá? Uma que é bem rapidinha, resumida. Depois vou mostrar outra que é mais completa, tá? János Neumann, mais tarde John von Neumann, nasceu na Hungria em 1903. Era o mais velho dos três filhos de Max von Neumann e Carl Margit. Von Neumann era uma criança prodígio que demonstrou aptidão para línguas, memorização e matemática. Mesmo muito novo, já haviam histórias estranhas sobre as suas habilidades, como as de dividir dois números de 8 dígitos em sua cabeça, conversar em grego antigo aos 6 anos e ser proficiente em cálculo aos 8. Inicialmente, ele estudou química e matemática na Universidade de Berlim até 1923, quando foi para Zurique, onde se formou em engenharia química em 1926. No ano seguinte, ele recebeu seu doutorado em matemática na Universidade de Pázmány Péter, em Budapeste, com apenas 22 anos de idade. Aos 24, Neumann fez seu pós-doutorado com David Hilbert na Universidade de Göttingen e continuaria a trabalhar em universidades alemãs pelos 5 anos seguintes, focando seus estudos principalmente em mecânica quântica. Em 1930, ele se casou com Mariette Kovacs, pouco antes de emigrar para os Estados Unidos. O casal teve uma filha e 7 anos depois se separou. No ano seguinte, ele se casou com Clary Dunn. Em 1933, ele se tornou professor de matemática em Princeton e manteve esta posição até a sua morte. Aos 34 anos, Neumann se tornou cidadão naturalizado dos Estados Unidos e durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou no Projeto Manhattan para produzir a primeira bomba atômica. Nesse projeto, ele trabalhou com o físico Edward Teller, o matemático Stanislaw Ulam e muitos outros, resolvendo problemas na física nuclear referente às reações termonucleares. Von Neumann era geralmente considerado o principal matemático de seu tempo e o último representante dos grandes matemáticos. Alegadamente, ele possuía memória eidética e, portanto, era capaz de se lembrar de livros inteiros. Isso lhe permitiu acumular um conhecimento quase enciclopédico de tudo que ele leu. Essa habilidade lhe permitiu que ele desse contribuições importantes para muitos campos, incluindo a matemática, a física, economia, computação e estatística. Na física, ele foi um pioneiro na aplicação da teoria dos operadores à mecânica quântica. Ele também foi a figura-chave no desenvolvimento da teoria dos jogos, nos conceitos de autômatos celulares e na concepção do computador digital. Em 1955, Von Neumann foi diagnosticado com câncer ósseo, possivelmente causado por sua exposição à radiação durante seu tempo no Projeto Manhattan. Ele morreu aos 53 anos em 1957, sob segurança militar, para não revelar segredos militares enquanto estava fortemente medicado. É difícil refutar a afirmação de que John von Neumann é provavelmente a pessoa mais inteligente que já viveu. Ele não só revolucionou vários subcampos da matemática e da física, mas também fez contribuições fundamentais para a economia e estatística puras. Ele assumiu papéis importantes na invenção da bomba atômica, energia nuclear e computação digital. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha a verve científica. Abraço e até a próxima! Legal, né? Deixa eu ver aqui. Oi? Não, não, não. Não é uma coisa aqui, peraí.
Se eu fechar aqui, o que que acontece? Vamos ver isso aqui. Isso aqui é mais completo, tá? Muitos o descreveram não como um ser humano, mas como uma inteligência superior que apenas simulava a humanidade com perfeição. John von Neumann foi o último dos grandes polímatas, um pensador cuja velocidade de processamento mental humilhava os computadores que ele mesmo ajudou a projetar. Da axiomatização da mecânica quântica, à fundamentação da teoria dos jogos e à arquitetura de processamento que utilizamos até este exato segundo, von Neumann não apenas previu o futuro, ele o calculou. Neste documentário, analisamos a vida do homem que foi o cérebro por trás do Projeto Manhattan e o pai da computação moderna. Os maiores matemáticos de todos os tempos. Episódio 4. John von Neumann. John von Neumann nasceu em 28 de dezembro de 1903, em Budapeste, Hungria, e morreu em 8 de fevereiro de 1957, em Washington, D.C., Estados Unidos. John von Neumann nasceu János von Neumann. Quando criança, era chamado de Janshi, um diminutivo de János, e mais tarde passou a ser conhecido como Johnny nos Estados Unidos. Seu pai, Max Neumann, era um banqueiro de renome, e ele foi criado em uma família extensa, vivendo em Budapeste, onde ainda criança aprendeu idiomas com as governantas alemãs e francesas que trabalhavam para a família. Embora a família fosse judia, Max Neumann não seguia as práticas estritas dessa religião, e a casa parecia misturar tradições judaicas e cristãs. Vale também explicar como o filho de Max Neumann adquiriu o von para se tornar János von Neumann. Max Neumann tinha direito a solicitar um título hereditário devido à sua contribuição para a então próspera economia húngara, e em 1913 pagou uma taxa para adquiri-lo, mas não mudou seu nome. Seu filho, no entanto, usou a forma alemã von Neumann, onde o von indicava o título. Quando criança, von Neumann demonstrou ter uma memória incrível. Aos 6 anos, ele já conseguia trocar piadas com o pai em grego clássico. A família Neumann às vezes entretinha os convidados com demonstrações da capacidade de Johnny de memorizar listas telefônicas. Um convidado escolhia uma página e uma coluna da lista telefônica aleatoriamente. O jovem Johnny lia a coluna algumas vezes e depois devolvia a lista ao convidado. Ele conseguia responder a qualquer pergunta que lhe fosse feita. Quem tem o número tal? Ou recitar nomes, endereços e números em ordem. Em 1911, von Neumann ingressou no ginásio luterano. A escola tinha uma forte tradição acadêmica que parecia ter mais peso do que a filiação religiosa, tanto aos olhos dos Neumann quanto aos da escola. Seu professor de matemática logo reconheceu o gênio de von Neumann e providenciou aulas particulares para ele. A escola tinha outro matemático excepcional, um ano mais velho que von Neumann, Eugene Wigner. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto relativamente pequeno na educação de von Neumann. Mas, após o fim da guerra, Béla Kun controlou a Hungria por 5 meses em 1919, com um governo comunista. A família Neumann fugiu para a Áustria, pois os ricos estavam sendo atacados. No entanto, depois de um mês, eles retornaram para enfrentar os problemas de Budapeste. Quando o governo de Kun caiu, o fato de ter sido composto em grande parte por judeus fez com que os judeus fossem culpados. Tais situações são desprovidos de lógica, e o fato de os Neumann se oporem ao governo de Kun não os livrou da perseguição. Em 1921, von Neumann concluiu seus estudos no ginásio luterano. Seu primeiro artigo de matemática, escrito em conjunto com o Fekete, o assistente da Universidade de Budapeste que lhe dava aulas particulares, foi publicado em 1922. No entanto,
Max Neumann não queria que seu filho escolhesse uma área que não lhe trouxesse riqueza. Max Neumann pediu a Fyodor von Karman que conversasse com seu filho e o convencesse a seguir carreira nos negócios. Talvez von Karman não fosse a pessoa mais indicada para tal tarefa, mas no fim, todos concordaram com o curso de Química para os estudos universitários de von Neumann. A Hungria não era um país fácil para pessoas de ascendência judaica por diversos motivos. E havia um limite rigoroso para o número de estudantes judeus que podiam ingressar na Universidade de Budapeste. É claro que mesmo com essa cota rígida, o histórico acadêmico de von Neumann lhe garantiu facilmente uma vaga para estudar matemática em 1921, mas ele não frequentou as aulas. Em vez disso, ingressou também na Universidade de Berlim em 1921 para estudar química. Von Neumann estudou química na Universidade de Berlim até 1923, quando se mudou para Zurique. Obteve resultados excepcionais nos exames de matemática da Universidade de Budapeste, apesar de não ter frequentado nenhum curso. Von Neumann recebeu seu diploma em engenharia química pela Technische Hochschule de Zurique em 1926. Enquanto estava em Zurique, continuou a cultivar seu interesse por matemática, apesar de estudar química, e interagiu com Weil e Polya, que também estudavam lá. Ele chegou a assumir uma das turmas de Weil, quando este esteve ausente de Zurique por um período. Polya escreveu: Johnny era o único aluno de quem eu tinha medo. Se durante uma aula eu apresentasse um problema sem solução, era bem provável que ele viesse até mim assim que a aula terminasse, com a solução completa rabiscada em um pedaço de papel. Von Neumann recebeu seu doutorado em matemática pela Universidade de Budapeste, também em 1926, com uma tese sobre teoria dos conjuntos. Ele publicou uma definição de números ordinais quando tinha 20 anos, definição essa que é usada até hoje. Von Neumann lecionou em Berlim de 1926 a 1929 e em Hamburgo de 1929 a 1930. No entanto, ele também recebeu uma bolsa da Fundação Rockefeller para realizar estudos de pós-doutorado na Universidade de Göttingen. Ele estudou com Hilbert em Göttingen durante 1926-27. Nessa época, von Neumann já havia alcançado o status de celebridade. Por volta dos 25 anos, a fama de von Neumann já havia se espalhado pelo mundo na comunidade matemática. Em conferências acadêmicas, ele era frequentemente apontado como um jovem gênio. Veblen convidou von Neumann para dar palestras sobre teoria quântica em Princeton em 1929. Respondendo a Veblen que iria depois de tratar de alguns assuntos pessoais, von Neumann foi para Budapeste, onde se casou com sua noiva, Marietta Kovesi, antes de partir para os Estados Unidos. Em 1930, von Neumann tornou-se professor visitante na Universidade de Princeton, sendo nomeado professor titular em 1931. Entre 1930 e 1933, von Neumann lecionou em Princeton, mas essa não era uma de suas especialidades. Sua linha de raciocínio fluida era difícil de acompanhar para os menos talentosos. Ele era conhecido por escrever equações rapidamente, em uma pequena parte do quadro negro disponível, e apagar as expressões antes que os alunos pudessem copiá-las. Em contrapartida, porém, ele tinha a capacidade de explicar ideias complicadas em física. Para um homem para quem a matemática complexa não representava dificuldade alguma, ele conseguia explicar suas conclusões aos leigos com uma lucidez surpreendente. Depois de uma conversa com ele, sempre ficávamos com a sensação de que o problema era, na verdade, simples e transparente. Ele se tornou um dos 6 professores de matemática originais, juntamente com James Waddell Alexander, Albert Einstein, Marston Morse, Oswald Veblen e Hermann Weyl, em 1933, no recém-fundado Instituto de Estudos Avançados de Princeton, cargo que manteve pelo resto da vida.
Durante os primeiros anos em que esteve nos Estados Unidos, von Neumann continuou a retornar à Europa durante os verões. Até 1933, ele ainda ocupava cargos acadêmicos na Alemanha, mas renunciou a eles quando os nazistas chegaram ao poder. Ao contrário de muitos outros, von Neumann não era um refugiado político, mas foi para os Estados Unidos principalmente porque acreditava que a perspectiva de cargos acadêmicos lá era melhor do que na Alemanha. Em 1933, von Neumann tornou-se coeditor dos Anais de Matemática e, 2 anos depois, coeditor da Compositio Mathematica. Ele ocupou ambos os cargos de editor até sua morte. Von Neumann e Marietta tiveram uma filha, Marina, em 1935, mas o casamento terminou em divórcio em 1937. No ano seguinte, casou-se com Clara Dunn, também de Budapeste, que conheceu numa de suas viagens pela Europa. Depois do casamento, viajaram para os Estados Unidos e estabeleceram-se em Princeton. Lá, von Neumann levava um estilo de vida bastante incomum para um matemático de renome. Sempre gostou de festas. As festas e a vida noturna exerciam um fascínio especial sobre von Neumann. Enquanto lecionava na Alemanha, von Neumann frequentava o circuito noturno berlinense da era dos cabarés. Agora casado com Clara, as festas continuaram. As festas na casa dos von Neumann eram frequentes, famosas e longas. Stan Ulam resume assim o trabalho de von Neumann. Em seus trabalhos de juventude, ele se preocupou não apenas com a lógica matemática e a axiomática da teoria dos conjuntos, mas também, simultaneamente, com a essência da própria teoria dos conjuntos, obtendo resultados interessantes na teoria da medida e na teoria das variáveis reais. Foi também nesse período que ele iniciou seu trabalho clássico sobre a teoria quântica, os fundamentos matemáticos da teoria da medição na teoria quântica, e a nova mecânica estatística. Seu texto, Mathematical Grundlagen der Quantenmechanik, 1932, construiu uma estrutura sólida para a nova mecânica quântica. A mecânica quântica teve a grande sorte de atrair, nos primeiros anos após sua descoberta em 1925, o interesse de um gênio matemático da estatura de von Neumann. Como resultado, a estrutura matemática da teoria foi desenvolvida e os aspectos formais de suas regras de interpretação inteiramente novas foram analisados por um único homem em 2 anos, 1927-1929. Álgebras autoadjuntas de operadores lineares limitados em um espaço de Hilbert, fechadas na topologia de operadores fracos, foram introduzidas em 1929 por von Neumann em um artigo nos Mathematische Annalen. O interesse de von Neumann pela teoria ergódica, representações de grupos e mecânica quântica contribuiu significativamente para que ele percebesse que uma teoria das álgebras de operadores era o próximo estágio importante no desenvolvimento dessa área da matemática. Essas álgebras de operadores foram chamadas de anéis de operadores por von Neumann. Jacques Diximier, em 1957, chamou-as de álgebras de von Neumann, em sua monografia Álgebras de operadores em espaço de Hilbert, Álgebras de von Neumann. Na segunda metade da década de 1930 e início da década de 1940, von Neumann, trabalhando com seu colaborador F. J. Murray, lançou as bases para o estudo das álgebras de von Neumann em uma série fundamental de artigos. No entanto, von Neumann é conhecido pela ampla variedade de estudos científicos diferentes. Stan Ulam explica como ele foi levado à teoria dos jogos. A consciência que von Neumann tinha dos resultados obtidos por outros matemáticos e das possibilidades inerentes que eles ofereciam era surpreendente. No início de sua carreira,
Um artigo de Borel sobre a propriedade minimax o levou a desenvolver ideias que culminaram mais tarde em uma de suas criações mais originais, a teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, von Neumann provou o teorema minimax. Ele expandiu gradualmente seu trabalho na teoria dos jogos e, com o coautor Oscar Morgenstern, escreveu o clássico texto Teoria de Jogos e Comportamento Econômico, 1944. Uma ideia de Koopman sobre as possibilidades de tratar problemas da mecânica clássica por meio de operadores em um espaço de funções o estimulou a apresentar a primeira demonstração matematicamente rigorosa de um teorema ergódico. A construção da medida em grupos por Haar forneceu a inspiração para sua notável solução parcial do quinto problema de Hilbert, na qual ele provou a possibilidade de introduzir parâmetros analíticos em grupos compactos. Em 1938, a Sociedade Americana de Matemática concedeu o prêmio Boucher a John von Neumann por sua autobiografia Funções e Grupos Quase Periódicos. Esta foi publicada em 2 partes nos Anais da Sociedade Americana de Matemática, a primeira parte em 1934 e a segunda no ano seguinte. Por volta dessa época, Johnny voltou-se para a matemática aplicada. Em meados da década de 30, Johnny ficou fascinado pelo problema da turbulência hidrodinâmica. Foi então que ele tomou conhecimento dos mistérios subjacentes ao tema das equações diferenciais parciais não lineares. Seu trabalho, desde o início da Segunda Guerra Mundial, concentra-se no estudo das equações da hidrodinâmica e na teoria dos choques. Os fenômenos descritos por essas equações não lineares são analiticamente desconcertantes e desafiam até mesmo uma compreensão qualitativa pelos métodos atuais. O trabalho numérico lhe pareceu a maneira mais promissora de obter uma noção do comportamento de tais sistemas. Isso o impulsionou a estudar novas possibilidades de computação em máquinas eletrônicas. Von Neumann foi um dos pioneiros da ciência da computação, dando contribuições significativas para o desenvolvimento do projeto lógico. Claude E. Shannon escreve em Contribuições de von Neumann para a Teoria dos Autômatos, 1958, von Neumann dedicou boa parte dos últimos anos de sua vida ao estudo da teoria dos autômatos. Para ele, essa área representava uma síntese entre seu interesse inicial por lógica e teoria da demonstração e seu trabalho posterior, durante e após a Segunda Guerra Mundial, com computadores eletrônicos de grande porte. Envolvendo uma combinação de matemática pura e aplicada, bem como outras ciências, a teoria dos autômatos era um campo ideal para o intelecto abrangente de von Neumann. Ele contribuiu com muitas novas ideias e abriu pelo menos 2 novas linhas de pesquisa. Ele desenvolveu a teoria dos autômatos celulares, defendeu a adoção do bit como unidade de medida para a memória de computadores e solucionou problemas na obtenção de respostas confiáveis e não confiáveis a partir de componentes de computador. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, von Neumann atuou como consultor das Forças Armadas. Suas valiosas contribuições incluíram uma proposta do método de implosão para levar o combustível nuclear à explosão e sua participação no desenvolvimento da bomba de hidrogênio. A partir de 1940, foi membro do Comitê Consultivo Científico dos Laboratórios de Pesquisa Balística no Campo de Provas de Aberdeen, em Maryland. Era membro do Departamento de Armamento da Marinha de 1941 a 1955 e consultor do Laboratório Científico de Los Alamos de 1943 a 1955. De 1950 a 1955, foi membro do Projeto de Armas Especiais das Forças Armadas em Washington, D.C. Em 1955,
O presidente Eisenhower o nomeou para a Comissão de Energia Atômica e, em 1956, ele recebeu o prêmio Enrico Fermi, mesmo sabendo que estava incuravelmente doente de câncer. Eugene Wigner escreveu sobre a morte de von Neumann. Quando von Neumann percebeu que estava incuravelmente doente, sua lógica o obrigou a concluir que deixaria de existir e, portanto, de ter pensamentos. Era de partir o coração observar a frustração de sua mente, quando toda a esperança havia desaparecido em sua luta contra o destino que lhe parecia inevitável, mas inaceitável. Sua mente, o amuleto em que sempre pudera confiar, estava se tornando cada vez menos confiável. Então veio o colapso psicológico completo. Pânico, gritos de terror incontrolável todas as noites. Seu amigo Edward Teller disse: "Acho que von Neumann sofreu mais quando sua mente deixou de funcionar do que qualquer outro ser humano que eu já vi sofrer." A sensação de invulnerabilidade de von Neumann, ou simplesmente o desejo de viver, lutava contra fatos imutáveis. Ele parecia ter um grande medo da morte até o fim. Nenhuma conquista e nenhuma influência poderiam salvá-lo agora, como sempre haviam acontecido no passado. Johnny von Neumann, que soube viver tão plenamente, não soube morrer. Seria quase impossível dar sequer uma ideia da gama de honrarias concedidas a von Neumann. Ele foi palestrante convidado da Sociedade Americana de Matemática em 1937 e recebeu o Prêmio Bocher, como mencionamos anteriormente. Detentor da Cátedra Gibbs da Sociedade Americana de Matemática em 1947, foi presidente da sociedade entre 1951 e 1953. Foi eleito para diversas academias, incluindo a Academia Nacional de Ciências Exatas, Lima, Peru, a Academia Nacional dos Lincei, Roma, Itália, a Academia Americana de Artes e Ciências, Estados Unidos, a Sociedade Filosófica Americana, Estados Unidos, o Instituto Lombardo de Ciências e Letras, Milão, Itália, a Academia Nacional de Ciências, Estados Unidos, e a Real Academia de Ciências e Letras dos Países Baixos, Amsterdã, Países Baixos. Von Neumann recebeu 2 condecorações presidenciais: a Medalha de Mérito em 1947 e a Medalha da Liberdade em 1956. Também em 1956, ele recebeu o Prêmio Comemorativo Albert Einstein e o Prêmio Enrico Fermi mencionados acima. Ele era a antítese do professor de matemática de cabelos compridos. Sempre bem apresentado, tinha opiniões tão vivazes sobre política internacional e assuntos práticos, quanto sobre problemas matemáticos. Se este mergulho na história da ciência agregou valor ao seu dia, deixe seu like e compartilhe com um colega de faculdade ou entusiasta. E você, qual desses pilares de von Neumann mais impacta sua vida? O computador ou a lógica da estratégia? Comente abaixo. Nos vemos no próximo capítulo da nossa história da matemática. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem que sugeriu para o John von Neumann estudar química? Hã? Um amigo. Qual era o nome do amigo que fazia? Não, cara. Você não assiste essa aula, não. Relação integral de von Karman? É? Você fez o D2. Quem mais faz o D2? Só você? Pô, você tá dormindo na sala de aula, né? Vou Theodor von Karman. Essa estrutura aqui, essa arquitetura de computador aqui, ó, sabe quem fez?
Sabe quem bolou? O John von Neumann, tá? A utilização do bit como unidade de memória, John von Neumann, tá? Então, agora nós vamos estudar a estabilidade linear de John von Neumann. Tem a bio aqui, mais ou menos o que foi falado aí, tá? Um resumo. Ele raciocinou o seguinte: esquema numérico. Você pega lá a equação da difusão, a equação da convecção, aproxima as derivadas espaciais e temporais, e temporal, né? E você chega ao esquema numérico. Essa análise dele tem que ser para um esquema linear. Esquemas lineares, tem que ser esquema linear. Por quê? Como é que ele raciocinou? Eu quero que esse esquema ele seja estável para qualquer sinal arbitrário periódico, tá? Então, para que ele e você sabe que qualquer sinal arbitrário periódico você pode representar através de uma expansão em série de Fourier. Não sabe disso? Então, o que você tem que fazer? O que ele raciocinou? Eu vou pegar um termo genérico dessa expansão em série de Fourier, tá aquele aqui, ó, equação 4.245, e vou verificar se meu esquema é estável para esse termo aí, tá? Então, o que vai variar de um termo para o outro na expansão em série de Fourier vai ser o A e o B. Então, se eu garantir que meu esquema é estável para qualquer A e B, né? E como o esquema numérico é linear, eu garanto que meu esquema vai ser estável para o somatório dessas parcelas, ou seja, para o sinal genérico, para o sinal arbitrário periódico. Entenderam o que eu falei? É daí que vem essa equação 4.245, que seria um termo, uma parcela lá genérica da expansão em série de Fourier, tá? Por que que tem que ser, o esquema tem que ser linear? Porque depois a gente faz a superposição para obter o sinal arbitrário periódico geral, entendeu? Então, se eu garantir que meu esquema é estável para qualquer A e para qualquer B, eu garanto que ele é estável para qualquer sinal arbitrário periódico, tá? E uma vez substituindo essa solução aqui, né, você calcula o fator de amplificação, tá? Que é dado por E elevado a lambda T mais delta T dividido por E elevado a lambda T. A condição de estabilidade é que módulo de G seja menor ou igual a 1. Tá? Então, você impondo a condição de estabilidade, módulo de G menor ou igual a 1, você consegue determinar o intervalo de CFL, que o teu esquema numérico é estável. Tá? Isso aí é uma contribuição aí do John von Neumann, né? Mais uma delas, né? Uma das milhares de contribuições de John von Neumann. Então, por exemplo, esse esquema aqui, esse esquema numérico, é a equação de difusão. Para resolver a equação de difusão numericamente, eu aproximei a derivada espacial com uma aproximação central de segunda ordem e estou usando o Euler explícito para integrar isso aí, tá? Então vamos fazer a análise de estabilidade linear de von Neumann. Como você só tem uma dimensão espacial, observe que aqui no caso aqui genérico, você tinha, o caso aqui era bidimensional. Como nós vamos analisar unidimensional, você só precisa de uma dessas parcelas, tá? Um desses fatores aí. Então vamos tentar esse termo genérico aqui da minha expansão em série de Fourier. O Jn igual a E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a I a j delta x. Eu vou substituir aqui no meu esquema numérico, vou calcular o fator de amplificação e impor a condição de estabilidade. Tá legal? Então vamos lá. Então vou substituir essa solução aqui no meu esquema numérico. No lugar de UJN mais 1, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar E elevado a lambda n mais 1 delta t vezes E elevado a IAJ delta x. Onde I aqui, eu esqueci de falar, I é igual a raiz de menos 1, tá? Tá legal? No lugar de UJN, isso aqui vai ficar E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IAJ delta x. Tá? Estão entendendo? Tá? No lugar de UJ mais 1n, substituindo, vai ficar E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IAJ mais 1 delta x. Tá? No lugar de UJN,
substituindo, vai ficar E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IA j delta x, e o j menos 1 n, após a substituição, ficaremos com E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IA j menos 1 delta x. Alguma dúvida? Não? Beleza. Agora, eu vou pegar essa equação e vou dividir todo mundo por E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IA j delta x, tá? Aí você vai chegar a essa equação, beleza? Então, dividir a equação de cima por E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IA j delta x. Bom, e aí você observa o seguinte, aqui você pode cancelar esse cara com esse cara aqui. Quem que vai aparecer aqui? O meu fator de amplificação, tá? Entendeu por que que eu dividi? Por E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a IA j delta x. Aqui você vai cortar esse cara com esse cara aqui, esse com esse, vai sobrar 1, né? Aqui eu vou cortar esse cara com esse cara com esse J. Aqui vai sobrar o quê? Daqui vai sobrar E elevado a IA delta x, certo? Aqui eu vou cortar esse cara com esse cara, vou cortar esse cara com esse cara, vai sobrar 2. Aqui vou cortar esse com esse aqui com o J, vai sobrar E elevado a menos IA delta x, tá? Botando menos 2 em evidência, eu vou ficar com... Botando menos 2 em evidência, eu vou ficar com o quê? Menos 2 em evidência vai sobrar 1 menos E elevado a IA delta x mais E elevado a menos IA delta x dividido por 2, certo? Beleza? Aí eu substituí aqui. Então vai ficar, botando o menos 2 em evidência. Então vai sobrar aqui menos 2 CFL, 1 menos E elevado a IA delta x mais E elevado a menos IA delta x sobre 2. Beleza? Tá? Mas o que que é isso aqui? Lembrando lá da fórmula de Euler, isso aqui nada mais é do que cosseno, né? Cosseno de A delta x, tá? Cosseno de A delta x. Então, ficaremos com G igual a 1 menos 2 CFL, que multiplica 1 menos cosseno de A delta x, tá? Lembrando que 2 seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ, então, no lugar de 1 menos cosseno de A delta x, vai ficar 2 vezes seno ao quadrado da metade do argumento, que vai ser igual a A delta x sobre 2, tá? Então, ficaremos com G igual a 1 menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2. Beleza? Impondo a condição de estabilidade. Então, módulo de 1 menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 menor ou igual a 1. Tá? Se um número real é menor ou igual a 1, ou seja, se módulo de x é menor ou igual a 1, eu posso abrir esse módulo e escrever isso aqui da seguinte forma. X tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Concorda? Lembra disso? Ensino médio, tá? Então, vamos ficar com 1 menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. E aí você tem que analisar os dois lados, separadamente, e depois fazer a interseção, tá? Então, analisando o lado esquerdo. Então, 1 menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 maior ou igual a menos 1. Eu posso passar esse cara aqui para a esquerda e esse menos 1 para a direita. Vou ficar com 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 menor ou igual a 2. Eu posso... o que eu posso fazer? Dividir por 4, né? Dividindo por 4, CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 menor ou igual a meio. Agora, veja bem, como raciocinou John von Neumann, né? Eu quero que isso aqui seja verdade para qualquer valor de A. Com todas as parcelas
das transformações de Fourier. Se eu garantir isso, como o esquema é linear, isso vale para o somatório dos termos, vai valer para o sinal genérico arbitrário periódico. Tá? Então, essa condição tem que ser satisfeita para qualquer valor de A. Agora, vamos ver. No caso, por exemplo, eu vou fazer 3 casos aqui, aí vocês vão conseguir entender. Se seno ao quadrado de A delta x sobre 2 for igual a zero, qual o valor de CFL que satisfaz aquela desigualdade ali? Qual o valor de CFL que vai satisfazer aquela desigualdade? Pessoal, isso vai para o YouTube, hein? Olha a vergonha aí. Qualquer. Porque qualquer CFL vezes zero vai ser menor ou igual a meio. Zero é menor que meio. Então, qualquer CFL pertence aos reais, tá? CFL pertence aos reais. Qualquer CFL. Agora, se seno ao quadrado de A delta x sobre 2 for igual, igual a meio, qual é o CFL que satisfaz aquilo ali? Menor que 1, tá? CFL menor ou igual a 1, tá? E se seno ao quadrado de A delta x sobre 2 for igual a 1, qual é o intervalo de CFL que satisfaz? Menor ou igual a meio, né? Então, CFL menor ou igual a meio. Como eu quero que isso seja verdade, aquela desigualdade lá em cima, seja verdade para qualquer valor de A, qual é o intervalo que eu vou escolher ali, que vai garantir que aquela condição vai ser satisfeita para qualquer valor de A? Menor ou igual a meio, né? Tem que ser menor ou igual a meio. Menor ou igual a meio garante que aquela condição ali vai ser satisfeita para qualquer A, tá? Beleza? Então, aqui você tem que CFL tem que ser menor ou igual a meio, tá? No lado direito, nós temos que 1 menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 menor ou igual a 1. Dá para a gente cortar esse 1 aqui. Vai sobrar menos 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 menor ou igual a zero. Multiplicando tudo por menos 1, lembrando que quando você multiplica por menos 1, a desigualdade, você tem que inverter o sinal de desigualdade. Então vai ficar 4CFL seno ao quadrado de A delta x sobre 2 maior ou igual a zero. Tá? Seno ao quadrado é sempre positivo, vamos cortar. O 4 é sempre positivo. Então, o CFL que satisfaz aquela desigualdade é CFL maior ou igual a zero. Tá? CFL maior ou igual a zero. Fazendo interseção entre esse cara e esse cara aqui, tá aqui o intervalo do CFL. Intervalo de estabilidade da equação da difusão, né? Daquele esquema numérico utilizado para resolver a equação da difusão. E nós utilizamos a aproximação central de segunda ordem para a derivada espacial e o Euler explícito para a integração no tempo, tá? Então, CFL entre 0 e meio. Ó, esse John von Neumann, cara é fera, hein? Para a equação da convecção, né? Só que usando uma aproximação backward, esquema Puindi, né? Lembra? Esquema Puindi, tá certo? Utilizando uma aproximação backward. E integrando com Euler explícito. Nós vimos que a equação da convecção, a aproximação centrada, o Euler explícito é instável. Agora vamos verificar se uma aproximação, um esquema Apuindi vai ser estável utilizando
o óleo é explícito, tá? Vamos lá. Então substituindo aqui essa equação aqui, no lugar de Jn mais 1, ficaremos com E elevado a lambda n mais 1 ΔT vezes E elevado a IA J ΔX, tá? No lugar de UJN, ficaremos com E elevado a lambda n ΔT vezes E elevado a IA J ΔX. No lugar de UJN, vai ficar E elevado a lambda n ΔT vezes E elevado a IA J ΔX. E no lugar de UJ menos 1N, ficaremos com E elevado a lambda n ΔT vezes E elevado a IA J menos 1 ΔX, tá? Beleza? Receita de bolo. Só que isso aqui só cai na P2, né? Isso aqui só cai na P2. Tá? Isso aqui já é matéria da P2. Próximo passo da receita de bolo é dividir tudo por E elevado a lambda n ΔT vezes E elevado a IA J ΔX. Estou dividindo. Vamos chegar a isso. E aí, você pode cancelar esse cara com esse cara aqui, já aparece aqui o fator de amplificação. Ó. Aqui você vai cancelar esse com esse vai ficar 1. Aqui você vai cancelar esse e esse com esse vai sobrar 1 também. E aqui você vai cancelar esse cara com esse cara aqui com esse J aqui vai sobrar E elevado a menos IA ΔX. Beleza? Aqui é a coisa um pouquinho mais complexa, né? Estou fazendo um trocadilho aqui, porque vai sair, você vai chegar numa expressão complexa para o G. O G vai ser complexo. Lembrando que E elevado a menos I θ vai ser igual a cosseno de θ menos I seno de θ. Então, vou substituir aqui, ó. Isso aqui, ó, menos E elevado a menos IA ΔX, vai dar isso aqui, ó, menos cosseno de A ΔX mais I seno de A ΔX, tá? Agora, vou separar a parte real e a parte imaginária. O G vai ser igual a parte real, 1 menos CFL, 1 menos cosseno de A ΔX, parte imaginária, CFL seno de A ΔX, tá? Calculando o módulo, para impor a condição de estabilidade. Módulo de G, raiz quadrada de 1 menos CFL, 1 menos cosseno de A ΔX, tudo elevado ao quadrado, mais CFL ao quadrado, seno ao quadrado de A ΔX menor ou igual a 1. Tá? Elevando ao quadrado, vai sobrar isso aqui, tá? Elevando ao quadrado, vai dar isso aqui. Vou desenvolver essa potência aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Lembrando que A mais B ao quadrado é igual a A2 mais 2AB mais B2. Ficaremos com isso tudo aqui, ó. Ou seja, 1 menos 2CFL, 1 menos cosseno de A ΔX. Vamos colocar um menoszinho aqui, ó. E aí vou colocar um menos aqui, tá? Tá certo? A mais ou menos B ao quadrado vai ficar A2 mais ou menos 2AB mais B2, tá? Então, no caso aqui, a gente usou o menos aqui, tá? Então, vai ficar 1 menos 2CFL, 1 menos cosseno de A ΔX, mais CFL ao quadrado, 1 menos cosseno de A ΔX ao quadrado. E aqui é só repetir. Tá? Agora, eu estou vendo que aqui aparece 1 menos cosseno de A ΔX. Tá vendo aqui? Aqui aparece 1 menos cosseno de A ΔX ao quadrado. Então, a melhor coisa a fazer aqui é escrever que seno ao quadrado de A ΔX é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A ΔX. Concorda? Por quê? Porque seno ao quadrado de A ΔX mais cosseno ao quadrado de A ΔX, quanto é que vale? 1, né? Logo, seno ao quadrado de A ΔX vai ficar igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A ΔX. Agora eu vou fatorar esse cara aqui, lembrando que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B, tá?
Fazendo isso aqui, ó, fatorando, vai dar isso aqui, ó, tá? Ou seja, A2 menos B2 vai ser igual a A mais B vezes A menos B, tá? Beleza? O A, por exemplo, igual a 1 e o B igual a cosseno ao quadrado. Aliás, o B igual a cosseno, né? Tá? O A igual a 1 e o B igual a cosseno de A delta X, né? Então ficaremos com 1 mais cosseno de A delta X vezes 1 menos cosseno de A delta X, tá? Enxergaram isso aí? Beleza? Tá? Aí, 1 menos cosseno de A delta X é sempre maior ou igual a zero, tá? É sempre maior ou igual a zero, portanto, eu posso cancelar aqui sem necessidade de ter que inverter aqui o sinal da desigualdade, tá? Eu posso cortar esse cara aqui, ó. Posso cortar esse cara, posso cortar esse 2 aqui, posso cortar esse cara aqui. Então vai sobrar menos 2 CFL mais CFL ao quadrado, 1 menos cosseno de A delta X mais CFL ao quadrado, 1 mais cosseno de A delta X menor ou igual a zero, tá? Posso observar que eu posso cancelar isso com isso, não posso? Posso cancelar ou não? Posso? Todos concordam? Beleza? E aí vai sobrar. Vai sobrar o quê? Aí sobraria menos 2 CFL mais 2 CFL ao quadrado menor ou igual a zero, ou dá para tirar esse 2 daqui, né? Vai ficar CFL ao quadrado menos CFL menor ou igual a zero. Mas em equação de segundo grau, né? Agora, quais são as raízes aqui? CFL igual a zero e CFL igual a 1, né? Concorda? Se você calcular as raízes aqui, ó, observe que eu posso botar CFL em evidência, vai ficar CFL menos 1 menor ou igual a zero. Concorda? Então, quais são as raízes? Quando é que isso aí vai ser igual a zero? Ou CFL igual a zero ou CFL igual a 1. Tá? Então, é uma parábola, isso aqui representa uma parábola que corta o eixo real em zero, x igual a zero e x igual a 1. Tá? E a concavidade é voltada para cima, é uma parábola sorridente. Como eu quero menor ou igual a zero, a parte onde a parábola é menor ou igual a zero, eu tenho que pegar esse intervalo aqui, ó. Tá? Ou seja, CFL maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, tá? Para que o método seja estável. Então veja o interessante aqui é o seguinte, aquilo lá só vai ser um esquema Puig. Esse esquema aqui, ó, quando é que ele vai ser a Puig? Se você usa uma aproximação backward, o CFL tem que ser positivo, né? Porque o CFL aqui, ó, isso aqui, ó, o CFL é igual a A delta T, né? Dividido por delta X. Esse é o CFL, tá? O A, para esse esquema aqui ser um esquema Puig, como eu estou usando uma aproximação backward, o A tem que ser positivo, concorda? Né? Então significa que isso aqui só vale para. Esse esquema só vai ser A Puig se o CFL for maior ou igual a zero. Então, a análise de estabilidade linear de von Neumann, ele está dizendo duas coisas. Ele está dizendo que o esquema só vai ser estável se o CFL for positivo, tem que estar entre 0 e 1, tá? Tem que ser positivo. Se fosse negativo, você não seria um esquema Puig, você teria que ter usado uma aproximação forward, não uma backward. Lembra disso? Tá? Então, ele está dizendo o seguinte: se o CFL for negativo, o esquema vai ser instável. Por quê? Porque você está usando uma. Na verdade, não é um esquema Puig, é um esquema downwinding. Tá? E ele está falando também que o CFL tem que ter entre 0 e 1 para que você tenha estabilidade. Tá? Tá claro isso aí, pessoal?
Então é isso aí. Exercício. Faz, esse exercício aqui, ele cresce um bocado, né? Eu não vou pedir isso na prova. Mas aconselho vocês darem uma olhadinha. Eu não vou fazer esse exercício hoje. Sabe por quê? Porque vocês vão ter prova semana que vem e isso aí não cai, tá? Então, não é bom embaralhar muito o cérebro de vocês, tá? Tá. Eu vou parar por aqui. Hã? Isso aqui não, isso aqui é da lista um. É da lista um. Na verdade, nós resolvemos esse exercício na aula passada, né? Só que nós utilizamos a relação lambda-sigma. E aqui no finalzinho, ele pedia, repita usando a análise de Fourier ou a análise de estabilidade linear de von Neumann. Está feito aí. Se vocês quiserem verificar isso aí, depois pode ver isso aí. E aí, fazendo a análise de estabilidade linear de von Neumann, a gente chega ao mesmo intervalo que nós obtivemos utilizando a relação lambda-sigma, tá? Então, isso é para demonstrar, né, que a análise de estabilidade linear de von Neumann ou Fourier bateu lá com relação ao lambda-sigma. Tá legal? Anyways, eu não vou cobrar isso aqui na prova, esse negócio aqui cresce demais, tá? Mas se vocês tiverem interesse, depois vocês dão uma olhada aí. Não vou resolver aqui, porque vai acabar também embaixo de vocês para sexta-feira que vem, tá? Então vamos parar por aqui.